Minha análise após a eleição. Em primeiro lugar, um aspecto que me parece extremamente importante. Durante 2 ou 3 meses, toda semana eu dizia que o risco de um golpe de Estado era 0/0 multiplicado por 0, dividido por 0. Todos aqueles que diziam, há um perigo, vamos fazer declarações para a democracia, sempre dizia assim, Forças Armadas, não há golpe de Estado. As nossas Forças Armadas são escravas da Constituição. Então, isto demonstra que eu tinha razão e não todos aqueles que fizeram declarações. Segundo ponto, a votação do presidente Bolsonaro foi extremamente expressiva. Ele tinha perdido no primeiro turno com 5 milhões e meio de votos de diferença. O candidato Lula teve o apoio de Simona Tebet com mais 4 milhões de votos, de Ciro Gomes com mais 3 milhões de votos. 4 e 3 mais 5 deveriam dar 12 milhões de votos de diferença. A diferença foi de 2 milhões. Vale dizer, numa expressão que nós usávamos muito nos congressos de direito tributário, quando se vencia uma votação por margem muito reduzida, foi uma maioria inexpressiva perante uma minoria expressiva, porque praticamente metade do Brasil não votou no presidente Lula. Vale dizer, o bolsonarismo, apesar de derrotado, sai muito forte. E o presidente Lula, apesar de vitorioso, vai ter que cuidar e trabalhar e reconhecer todas as reivindicações que metade do Brasil que votou, não votou nele, desejaria. O que vale dizer, terá necessidade de dialogar com o bolsonarismo forte, o lulismo tendo vencido, mas sem a possibilidade de uma imposição dos radicais, de um lado ou de outro. Nós vamos ter a necessidade de uma conversa. Mas o mais impressionante é o seguinte, essa diferença de em torno de 2 milhões, menos de 2% do eleitorado brasileiro, numa população de 215 milhões, de 125 milhões de eleitores que votaram, a meu ver, também se deve um pouco que pela presença do TSE, quando censurou nos últimos 15 dias todas as rádios mais importantes e as emissoras mais importantes a favor do Bolsonaro. Por 4 votos a 3. 3 ministros não concordaram, 4 votaram, e a ministra Carmen Lúcia, quando votou, ela fez aquela observação de que ela era contra a censura, lembrando os tempos em que dávamos palestras juntos, defendendo a democracia, a liberdade de expressão, mas que eram casos excepcionalíssimos. Se ela tivesse votado de acordo com as convicções anteriores, talvez não tivesse havido censura, talvez os resultados poderiam ser diferentes. Enfim, a situação aí está. O Tribunal Superior Eleitoral, por 4 votos a 3, decidiu censurar nos últimos 15 dias aqueles canais de televisão, aquelas emissoras conservadoras, e nós temos essa diferença de 2 milhões, que vai exigir uma conversa permanente do presidente com as forças que ele venceu por apenas 2 milhões. Isto é, pouco mais de 50%, porque pouco menos de 50% dos eleitores não votaram no presidente Lula. Eu tenho a impressão que ele tem condições de negociar. Vai ter um Supremo dócil agora, o Supremo, evidentemente, em cientias com 7 ministros eleitos pelo seu partido, sempre demonstrou, digamos, mais simpatia pelos canais de esquerda do que pelas redes conservadoras. Eu creio que isso facilitará tendo um Supremo mais dócil. Terá um Congresso mais complicado, porque esse Congresso eleito agora, principalmente no Senado Federal, que é aquele poder que pode julgar, inclusive, ministros da Suprema Corte, terá alguns senadores muito mais aguerridos, muito mais combatentes. Creio que terá necessidade de negociar, o que de certa forma é bom para a democracia, porque na democracia as teorias não podem ser abrangentes, têm que ser não abrangentes, elas têm que ser negociadas. A democracia se faz na conversa e no diálogo permanente. E apesar de ter um Supremo mais dócil,
terá que negociar com aqueles que fazem a lei, isto é, com o Congresso Nacional, que é, pelo Constituinte, pela Constituição, mais importante dos poderes. Porque lá eu tenho situação e tenho oposição. No Executivo só se tem a situação. Essa é a razão pela qual, nada obstante as feridas que ficam sempre e que são cicatrizadas com rapidez numa democracia, eu estou convencido que o Brasil tem tudo para sair com um diálogo positivo se os radicais forem afastados dos dois lados. Não é possível mais adotar as teorias de esquerda que estão, de certa forma, arrasando a economia da América do Sul, da Argentina, do Chile, Venezuela, Nicarágua, etc., da América Latina. Creio que haverá necessidade de negociação. É de se lembrar que no primeiro mandato, Lula conseguiu negociar com todas as correntes. Tinha como presidente do Banco Central um homem que entendia muito de mercado, Henrique Meirelles, que aliás apoiou o presidente Lula agora. Essa é a razão pela qual, nada obstante o resultado, percebe-se que o bolsonarismo continua com muita força, com quase 50% do eleitorado brasileiro. O lulismo ganhou a eleição, o que demonstra a capacidade de recuperação. O Brasil não tem muita preocupação com o problema de combate à corrupção. O elemento de corrupção, apesar de levantado nas eleições, que é aquilo que, enfim, caracterizou os dois governos do PT anterior, Petrolão e Mensalão, não tiveram influência maior na eleição do presidente Lula. Em outras palavras, eu, como tenho 87 anos e vi muita coisa no Brasil, desde a primeira eleição em que votei em 53, continuo otimista, porque as forças estão equilibradas. Haverá necessidade de muito diálogo, e o diálogo é próprio da democracia.